estamos de volta com Hora Geral nessa manhã de terça-feira e agora é hora de sabermos um pouco mais sobre esporte. Vamos lá? O atleta Thiago Boareto, de Bertioga, conquistou o torneio internacional de mountain bike, o Enduro Meeting 2014. A competição foi realizada no último final de semana na Argentina. Com boa vantagem para os demais concorrentes, entrando na última etapa, bastava para o atleta a 5ª colocação para levar o título da categoria profissional. Regularidade tem sido o principal fator para a boa temporada que Thiago teve. Além do título inédito internacional, ele foi tetracampeão paulista e ficou entre os 5 melhores no Campeonato Brasileiro de Enduro. Olha, excelente resultado. Aqui ao meu lado, o doutor Luiz Laércio Pinheiro Barbosa. Doutor Luiz Laércio, né? É assim que você é conhecido, né? Isso. Vou tratá-lo como você, pode ser? Pelo amor. Por favor. Médico otorrinolaringologista, eu já estava querendo trazê-lo aqui há um bom tempo, porque é uma especialidade, doutor, que causa uma dúvida na população, não sei se eu estou errado. Do que trata o otorrinolaringologista? É só do ouvido? Não? Ouvido, nariz e garganta, né? Antigamente, essa especialidade, faziam parte também dela a parte de cirurgia de cabeça e pescoço, que hoje é uma outra especialidade. Sim. E mais antigamente ainda, até a oftalmologia fazia parte dessa especialidade. Até o médico dos olhos? Oftalmologia, era oftalmologia e otorrino era um médico só. E agora, não muito tempo, separou uma outra especialidade, que é a cabeça e pescoço. Então, os tumores de cabeça, de tireoide, dessa região cervical toda, aí ficou para o cirurgião de cabeça e pescoço, que é uma outra especialidade. O otorrino, especificamente, ouvido, nariz e garganta. Agora, quando a gente fala do otorrino, a gente lembra quando a pessoa chega a ter aos 50, 40 anos, vou procurar otorrino, não estou ouvindo direito, ou às vezes algum problema da garganta, às vezes muito pigarro, às vezes o ar-condicionado. Qual a idade que nós devemos procurar um otorrino? Porque o pediatra, ele faz aqueles primeiros atendimentos para o recém-nascido até aos 18 anos, né? Que muita gente pensa que é só na adolescência. E o otorrino? Então, o otorrino, logo ao nascimento, já é fundamental. Ele acompanha juntamente com o pediatra a criança, ele realiza a fonoaudióloga, mais especificamente, faz o teste da orelhinha, que são testes importantes de audição, para ver se a criança já tem audição lá no berçário. Esse teste é fundamental porque uma criança que não escuta, futuramente não fala. Então, hoje em dia, nós temos condições perfeitamente de não termos mais assim o surdo-mudo, porque hoje nós temos disponível implantes cocleares e isso, quanto antes for realizado, melhor o resultado, né? Doutor Luiz, eu tenho observado também algumas pessoas, inclusive recentemente encontrei um amigo, ele já tem uma certa idade, ele falou assim, eu não estou ouvindo direito, sabe como é que é, a gente fica velho, a gente acaba tendo problema na visão. É natural a pessoa, quando ela avança na idade, 65, 70 anos, ter uma diminuição da audição, ou isso depende do acompanhamento durante a sua vida num otorrino, por exemplo? Lógico, com a idade você pode ganhar algumas coisas, né? Além da idade. Entre elas, uma perda de audição. Chama-se presbiacusia, mas isso tem fatores genéticos envolvidos. Algumas pessoas podem desenvolver mais, outras menos, e algumas nenhuma perda de audição. Assim como a deficiência visual, algumas desenvolvem mais do que com a idade, que é a presbiopia. Ela desenvolve mais do que outras. Algumas usam óculos aos 40, outras não. Da mesma forma, nós com a audição. Algumas pessoas terão que usar aparelhos auditivos, outras não há essa necessidade. Mas isso é comum de acontecer. E com a população, com o avanço da idade na população de um modo geral, nós temos observado um aumento de número de pessoas utilizando o aparelho auditivo. Né? Que é a única alternativa, né?
Até agora, sim. Essas pessoas mais idosas, me corrija, a dúvida é tirada quando a gente tem um profissional como o Dr. Luiz Laércio. Esse implante coclear é só para as crianças? Não, ele pode ser feito. Ou adulto também? Pode ser feito em adultos também. Ele vai substituir o implante coclear, ele substitui o aparelho auditivo. É que ele tem uma outra função mais específica, é uma cirurgia esse implante coclear, né? Então, nós reservamos isso para casos bem específicos, né? Doutor Luiz, um outro aspecto, eu já conversava no seu consultório e quero dividir essa informação com o nosso telespectador. O cotonete, ele é feito para limpar mesmo o ouvido? É bom diariamente, após o banho, usar o cotonete? Eu sei que isso vai causar uma polêmica, mas é bom informar do que deixar de informar. Então, o cotonete é a marca registrada da Johnson. É verdade. Então, os palinetes aí com algodão, para mim, só serve para o pessoal da minha idade que limpava cabeçote de gravador. Nossa. Da nossa Lembra idade, disso? Lógico que eu lembro. Então, só serve para isso, ou para passar maquiagem, né? Porque, exato, né? inclusive, se o telespectador tiver a curiosidade de ir até o seu armário lá do banheiro, pegar a sua caixinha de cotonetes, vamos dizer assim, e olhar o verso da caixinha, lá na caixinha está escrito: advertência, não introduzir a haste no canal auditivo. Então, é errado completamente, não tem função o cotonete. É interessante, doutor, eu cheguei até já conversar sobre isso, que o cotonete, se não me engano, ele foi inventado por um americano para que pudesse limpar o nariz, né? E não o ouvido, porque o ouvido é simples. Conforme você vai limpando, o profissional está aqui ao meu lado, você acaba empurrando o cerume, aquela cera, e daqui a pouco você fica sem audição. Exatamente. Né? Isso é uma visita frequente ao consultório, uma causa frequente é essa, né? A pessoa que, ao utilizar o cotonete, empurrou a cera, formando uma rolha e obstruindo o conduto auditivo. Mas o problema maior do cotonete é que que infelizmente não é tão divulgado assim, é que acidentes acontecem. Por exemplo? Os mais esdrúxulos possíveis. Um acidente com o cotonete introduzido no canal, em que há um aprofundamento ou uma pode batida. Ferir o tímpano. Nossa, fere, machuca, rompe tímpano, é caso sério. Doutora, por que às vezes quando nós vamos subir assim a serra, estamos indo para São Paulo, de vez em quando acaba tampando os nossos ouvidos? Por que isso acontece? Por causa da altitude? Sim, existe que reflexo tem isso? Existe uma diferença de pressão. Então, nós aqui em Santos temos uma atmosfera de pressão e quando subimos para São Paulo, essa pressão é menor do que uma atmosfera, uma variação de pressão. Então, existe uma comunicação ouvido-nariz que, ao subir a serra, permite a entrada ou a saída do ar que está dentro do ouvido, atrás do tímpano, iguala-se a pressão e aí o tímpano volta a vibrar normalmente, volta a vibrar solto, né, que nem o pessoal fala. Sim. E aí a tua audição normaliza. Mas é importante você tocar nesse assunto, eu gostaria de fazer Por favor. Essa sensação que você sente é justamente porque existe uma área atrás da membrana timpânica que tem ar, certo? E essa área atrás da membrana timpânica nós chamamos de orelha média, que se comunica ao nariz através da tuba auditiva. É um canalzinho que quando você engole ou quando você boceja, você abre essa tuba e volta ao normal a tua audição. Mas o que eu quero chamar a atenção é que agora, devido ao verão, começam nós termos as viagens de férias e os mergulhos. Então, da mesma forma, quando nós subimos, nós também descemos, fazemos um mergulho, a pressão aumenta e nós temos muitos acidentes com pressão, porque a pessoa mergulha resfriada, mergulha com uma rinite, não quero perder o passeio, eu paguei não sei quanto, estou aqui, eu quero aproveitar. E aí os acidentes também acontecem. Esses acidentes, pela variação de pressão, chamam-se barotrauma. E aí é uma coisa mais séria. E esse barotrauma, infelizmente, pode estragar uma viagem de férias toda. Né? Isso pode prejudicar a audição? Prejudica, com certeza. Há rompimento até de membrana timpânica, simplesmente porque a pessoa fez o que não devia. Né? E esse rompimento seria o quê? Um sangramento? Pode acontecer um sangramento ali no ouvido, é a coisa mais séria. Bom, além do ouvido, vamos falar da garganta. Nós temos o hábito, principalmente locais como
locais fechados, não tem ar-condicionado, toda hora ou seja, aquela irritação. Pigarrinha. Por causa do ar. O que seria, o que poderíamos fazer para diminuir o pigarro? Porque parece que o pigarro também é prejudicial para as cordas vocais, né? Uma forma de agressão. A lubrificação das cordas vocais, a nossa lubrificação natural depende de água, né? Se nós temos um ambiente com baixa umidade relativa do ar, essa corda vocal, essa garganta fica desidratada. E a mucosa desidratada é simples, é um teste simples. Permaneça sem piscar aí 2 segundos, você não consegue. Né? Ali a tua córnea pode até ulcerar. A lubrificação. A lubrificação, exatamente. A mesma coisa acontece na fossa nasal, na mucosa nasal, mucosa oral e cordas vocais. Então, quando você tem uma irritação, essa irritação te estimula a tossir e a pigarrear. Mas só que o ato de tossir e de pigarrear é uma agressão também. Você faz uma batida rápida e intensa ali nas cordas vocais que leva a uma irritação maior. Então você entra num círculo vicioso de irritação da mucosa pela falta de umidade, pela desidratação da mucosa, pela baixa umidade relativa do ar. E quando você tosse e pigarreia, mais irritação, causando mais tosse, mais pigarro. Qual é a solução? Eu ia perguntar agora. Solução aquela garrafinha de água? Garrafinha de água. Ou você diminuir o ar-condicionado. É raro. Se é um central, então... Se é um central, fica difícil. Você numa área de trabalho. Então, o que você tem que fazer? Água o tempo todo. Golinhos de água. É interessante que eu tenho observado um grande número de pessoas com esse hábito. Que, lógico, não é só a questão de lubrificar. Até para aquelas pessoas que querem perder peso, que querem deixar de comer constantemente, a água acaba dando, não digo uma enganada, dando uma hidratada, né? Muitas vezes você está com sede e está comendo alguma coisa para matar essa sede, ao invés de beber água. Né? Isso é Vou aproveitar o Dr. Luiz Laércio, tem pergunta chegando no 3041-6777. O Clébio Fernandes de São Vicente. Qual o jeito de fazer a higienização correta no ouvido, se não com o cotonete? Então, nosso corpo humano foi dotado de um sistema maravilhoso que já é quase que autossuficiente. A única coisa que nós devemos fazer é, durante o banho, quando você for lavar o rosto, tem gente que tem até sabonete especial para o rosto, né? Não é verdade? Então, quando você for lavar o rosto, você deve, então, lavar o pavilhão auricular com o dedo, normalmente, não precisa passar bucha, debaixo do chuveiro, normal, nesta posição. Assim como a fossa nasal tem uma orientação para que a água não entre, senão você se afogaria com a chuva, da mesma forma o conduto auditivo, ele tem uma orientação que segue essa posição aqui. Então, se você está assim, a água não deve entrar no seu ouvido. Tá bom, doutor, e depois como é que eu vou enxugar se ficar molhado o ouvido? Então você só deve enxugar com a toalha, acabou. Máximo isso. Isso é suficiente? Suficiente, claro. A cera faz parte da proteção da pele do ouvido. A pele do ouvido é uma pele um pouquinho diferente. Essa pele do ouvido, por estar sobre uma cartilagem, ela não tem aquela camada, aquela de gordura que nós temos em outras regiões do corpo. Então, a cera é produzida por glândulas específicas e ela funciona como um creme hidratante. Ela é o melhor creme hidratante que existe no mundo, não é? Nós utilizamos vários cremes hidratantes, caríssimos às vezes, que são subprodutos de petróleo. Quase todos eles que nós temos aí, mesmo esses cremes hidratantes mais caros que contêm óleo de abacate, óleo de amêndoa, isso tudo tem. Da mesma forma que aquele refrigerante de laranja famoso também tem laranja. Mas não deixa de ser uma coisa artificial. Enquanto que a cera, ela estabiliza o pH, né, a acidez da pele. A cera, ela também hidrata, controla as bactérias que nós temos ali no conduto auditivo. E um dado interessante, que eu acho que isso vai deixar muita gente, ela é um repelente de insetos. Quando você tem, agora no verão é comum nós dormirmos com a janela aberta, exatamente. Né? E você tem aquela baratinha voadora, tem um mosquitinho e eles têm um... Tanto é que às vezes quando a gente ouve até os zumbidos. Mas então, se você tiver uma quantidade normal de cera, dificilmente esse inseto entra no teu ouvido. Ou, vamos dizer que não entra.
O inseto só vai procurar o teu ouvido se você não tiver cera nenhuma, com uma forma de fuga, né, que o inseto, a barata, vai procurar a primeira fresta que ela encontra para se proteger. Você mexeu e ela, exatamente, ela vai procurar ali aquela primeira fresta. Então, se você tiver cera, ela já não entra ali. Esse é um dado interessante. Agora, em contrapartida, se você tiver uma infecção de ouvido, isso pode atrair insetos. Então, aí nós temos as miíases, que são aquelas moscas varejeiras que vão procurar justamente o local que tem pulso. Acabam sendo atraídas, que né? são atraídas por cheiro de putrefação. Doutor Luiz Laércio, uma outra curiosidade também, pelo menos eu vou arriscar nas perguntas, eu acho que as minhas podem ser dúvidas dos telespectadores. Raramente eu estou com resfriado, procuro um otorrino, mas justamente o otorrino que vai examinar, né, as vias nasais, né, a própria garganta. E tem uma coisa que me irrita muito, que é a coriza. Porque às vezes o nosso nariz fica escorrendo, e fica assim, e não adianta. Do que provém a coriza? É uma alergia que se pega no ar? Então, vamos entender uma coisa primeiro. Nosso nariz, ele não é uma cavidade que não faz nada. Nosso nariz é importantíssimo, porque ele tem estruturas especializadas lá dentro que filtram, umidificam e aquecem o ar. O nariz, ele responde às condições climáticas, às condições ambientais. Então, como nós estamos aqui num ar-condicionado, que a umidade relativa está baixa, pelo uso do ar-condicionado, isso é uma coisa natural que acontece, então o ar que nós respiramos tem que ser aquecido e umidificado para que ele chegue no pulmão, no nosso pulmão, e tenhamos lá a troca gasosa. Tá. Mas, por exemplo, quando você tem uma alergia, uma rinite alérgica, isso fica um pouco descontrolado. Então, esse mesmo estímulo de ar seco aumenta a secreção mucosa, de modo que você tem a coriza. Sim. Então, isso é uma coisa que não era para acontecer e está acontecendo a mais, essa coriza. Então, aí eu tenho que procurar um otorrino por causa dessa rinite alérgica. Por causa dessa rinite alérgica. Normalmente é isso. Né? O resfriado, normalmente, ele é limitado. 7 dias você passou. Isso. Mas uma rinite, uma coriza que persiste, pode ser indicativo de algum problema nasal, como a rinite alérgica. E aí, quem trata é o otorrino. Um outro aspecto também, as pessoas ficam até meio preocupadas, acho que é folclore. O espirrar. Por que algumas pessoas, quando espirram, seguram o espirro? Tipo, isso é positivo? Ou nós temos que espirrar livremente? Nós temos que espirrar livremente. É um aumento de pressão súbito que pode trazer até lesões para o ouvido, para os seios da face paranasais, né? Então, isso é uma coisa importantíssima. Tem que espirrar, de preferência, com a boca aberta. Respirar com a boca aberta? Não, espirrar. Espirrar. Você espirra, protege com um lenço, mas tem que espirrar com a boca aberta. Pelo que eu sei também, doutor, que o certo na hora de dormir e de respirar é com a boca fechada. E não dormir com a boca aberta. Então, né? Exatamente. Por que usar o nariz para respirar? Porque ele aquece, filtra e umidifica. Quando nós respiramos com a boca ou uma respiração oral, através da boca, essa mucosa nossa, faríngea, não faz a mesma função. Sim. Então, o ar, além de ressecar essa mucosa, chega não em condições ideais ao nosso pulmão. Então, você pode levar a problemas respiratórios pulmonares. Então, veja, é muito comum, em épocas mais frias, o aumento, a incidência de asma, de bronquite. Simplesmente pela qualidade do ar, simplesmente pela temperatura do ar. Então, quando você respira pelo nariz, você tem uma respiração nasal adequada, isso melhora bastante, né? Sim. Doutor Luiz Laércio, eu peço a licença, um rápido intervalo. Na sequência, eu volto para o último bloco do Hora Geral desta terça-feira e perguntas pelo 3041-6777. A próxima pergunta é da Sônia Simões da Encruzilhada. Eu volto já, é rápido.